Como vencer a insegurança e a vergonha de você se expor. Mais um Café com Clareza aqui, estamos começando aqui nessa tarde de terça para falar sobre esse assunto, um assunto que pega muita gente, pega muita mulher. Já vou deixar aqui, ó, até fixado o tema para quem for entrando. Sejam muito, muito bem-vindas. Uma ótima tarde para vocês. Ana, Gabi, Ana Paula, sejam todas bem-vindas. Eu quero falar hoje com vocês sobre esse assunto, que é um assunto que é assim, vamos lá. Ele afeta e ele paralisa muita mulher que é muito boa, que é muito incrível naquilo que faz, que tem uma potência dentro dela, mas ela não consegue colocar pra fora, ela não consegue usar isso a favor dela por conta dessa vergonha, dessa insegurança que rodeia, que tá ali sempre cercando. Então, olha só, a gente vai começar, eu vou trazer aqui pra vocês, tá? Conteúdo bem prático, pra gente ser bem prática, bem direta, porque tem algumas coisas essenciais que você pode ser que esteja ignorando, que você não está olhando, e que elas fazem sim toda a diferença no resultado que você tem, na forma que você vem aqui se expressar, na forma que você vem aqui se comunicar. Então, o seguinte, já clica no coração aqui, no coraçãozinho aqui, e encaminha, compartilha essa live com 3 mulheres, com outras 3 pessoas que precisam saber, que precisam ver esse conteúdo hoje. Combinado? Ó, tomar meu café aqui. E a gente vai começar, tá? Sem enrolação, que é o seguinte, vamos lá. Eu trago esse assunto porque ele é um assunto muito recorrente, principalmente com mulheres, e eu mesma já passei por essa situação. Então, quando eu comecei a produzir conteúdo aqui na rede social, quando eu comecei a me expor, quando eu comecei a vir aqui falar sobre o meu trabalho, começar a compartilhar sobre aquilo que eu acredito, sobre o meu conhecimento, eu tinha muita vergonha. Por mais que eu tivesse feito jornalismo, por mais que eu tivesse trabalhado em rádio, que eu trabalhasse em TV, que eu dominasse, entre aspas, né? Do lado de fora as pessoas acham que a gente domina a parte de comunicação. Quando a gente vem se expor, é uma outra vertente, porque a gente não tá acostumado e a gente não foi ensinado para isso. Principalmente em rede social, que a todo momento você está vulnerável, você está suscetível à opinião das outras pessoas, ao julgamento e à crítica das outras pessoas. Então, sim, quando a gente vem aqui para a rede social, quando a gente abre uma live, quando a gente abre um stories para fazer um conteúdo, quando a gente vai gravar um vídeo lá para o nosso feed, a gente tem um entendimento que sim, podem vir as opiniões e as críticas boas do outro lado, mas também podem vir as negativas. E isso é natural de qualquer coisa. Então, para começar, eu quero te trazer uma coisa que você já deve ter escutado, mas eu preciso repetir para você, que é o seguinte: quando você vai fazer algo, as pessoas vão olhar para você, elas vão analisar aquilo que você está fazendo e elas vão emitir uma opinião sobre esse algo. Agora, se você é aquela pessoa que está paralisada, que você não está fazendo algo, elas também vão emitir uma opinião, elas também vão, de certa forma, criar um julgamento sobre você. Só que aí que vem o primeiro ponto que eu quero te trazer, que é o seguinte: às vezes, você tá ali paralisada, você tá ali já com um projeto praticamente pronto, desenhado ali na tua forma de organizar, no teu documento, no teu bloco de notas, tá com o plano pronto para fazer o seu produto, para falar cada vez mais sobre o seu serviço, para fazer uma sequência de lives, para fazer uma sequência de vídeos. Só que, por ficar se preocupando com essa opinião, por ficar colocando o foco, colocando o holofote no outro, você fica imobilizada, você fica paralisada. E aí que vem o grande detalhe. Quando o foco não tá no lugar certo, a gente não tem as atitudes certas que nos levam para aquele resultado que a gente tanto quer. Então, do que adianta, presta atenção nessa pergunta, do que adianta
você continuar fazendo cursos, qualificações, ter certificados, se aperfeiçoar, fazer e acontecer. E aí, no momento que você chega aqui para rede social, você não consegue colocar tudo isso para fora. É importantíssimo você ser boa tecnicamente, isso é indiscutível. Isso não tem o que discutir. Só que, quando a gente vem aqui trazer o nosso trabalho, o foco ele precisa ser um bem específico, naquilo que você tem para servir para o outro, naquilo que você tem para entregar para o outro. Se a todo momento você ficar pensando, ai, mas o que fulana vai falar? Ai, mas será que eles estão gostando? Ai, mas será que tá bom? Ai, mas será que é suficiente? Ai, mas será que as pessoas estão falando mal? Quando você fica neste lugar de agradadora, de boazinha, de queridinha, de só querer ficar pensando naquilo que está te faltando ou naquilo que as pessoas podem estar pensando, você não faz aquilo que de fato você precisa, que é servir o teu público, o teu cliente que tá ali te acompanhando. Então para pensar, não importa quantas pessoas tem te acompanhando ali no teu stories, por exemplo, que stories é uma dor muito grande de muita gente. As pessoas, elas querem pegar algo de você. Eu sempre falo, as pessoas buscam na gente algo que a gente carrega. E esse algo que a gente carrega é porque tem valor para ela. Então é porque você sabe e a outra pessoa não sabe. A partir do momento que você esconde, que você tapa isso, que você está colocando de lado, você está dando espaço para pessoas que não são boas como você, para pessoas que estão ali no seu mercado falando besteira, estão defendendo ideias que não são aquilo que de fato vai gerar o resultado para a pessoa, para o teu cliente. E essa pessoa está ganhando espaço, ela está ganhando reconhecimento, ela está ganhando visibilidade, sendo que muitas vezes você tem mais valor para agregar, você tem muito mais bagagem, você tem muito mais experiência, você tem muito mais resultados, cases, clientes que você possa trazer e compartilhar. Só que ao invés de você focar e direcionar em quem que você tem que ajudar, né? Que é entender o seu real papel, que é servir o outro, entender como que você tá podendo agregar para a pessoa e você tá olhando só para você, é aí que você paralisa. É aí que a vergonha e a insegurança, elas tomam conta da sua vida. E Mayara, por que de fato eu sinto essa vergonha? Por que de fato eu sinto essa insegurança, essa questão toda, principalmente quando a gente fala de abrir um vídeo, fazer uma live, vir aqui me expor, estar vulnerável. Até se você tem esse desafio, coloca aqui no chat que eu quero saber. Deixa aqui no chat, coloca assim, eu tenho esse desafio, ou já tive, agora não tenho mais, porque eu quero saber. O que acontece? Quando a gente tá aqui, é como se fosse, vamos parar pra pensar, é como se fosse uma casa de vidro. Então, você está suscetível, como eu falei, às opiniões e às coisas que podem acontecer, tanto do lado positivo quanto do lado negativo. E, de certa forma, estar aqui, às vezes você vai falar alguma coisa, você vai emitir sua opinião, você vai trazer o seu jeito e você vai se sentir vulnerável. Só que o que acontece? Quando a gente não tem entendimento do nosso papel, do porquê que a gente está fazendo e de quem a gente realmente é, a gente acaba se afetando por qualquer opinião que as pessoas trazem pra gente, qualquer opinião. E essas opiniões, elas só nos afetam quando nós mesmas não temos clareza da nossa personalidade, da nossa identidade, de quem nós somos, da nossa história. Trazendo agora pra vocês aqui de fato concreto. Já tive essa vergonha. De fato concreto aqui pra você. Por mais que, te falei no começo da live, por mais que eu fosse jornalista, tivesse trabalhado muitos anos com comunicação, que eu trabalho há 13 anos nessa área, quando eu vim pro digital começar a me expor, eu tinha vergonha. Eu tinha esse receio. De ser julgada. Principalmente porque eu morava numa cidade pequenininha, de 25 mil habitantes, que lá todo mundo se conhecia e falava de todo mundo. Então,
O primeiro movimento que aconteceu quando eu comecei a me expor e comecei a trazer conteúdo foram as pessoas falar, virou um burburinho. Só que eu não deixei isso ser maior do que a minha vontade de querer fazer o meu negócio dar certo, de querer fazer a minha mensagem chegar nas pessoas certas, de eu querer atingir as pessoas que eu gostaria e de ter o crescimento que eu desejava. A grande questão é, quando a gente deixa, porque todos nós seres humanos, nós temos uma necessidade, tá, de sermos amados, de sermos reconhecidos, nós temos uma necessidade natural. Só que, se a gente não tem o entendimento que se a gente não lidar com isso, que é sobre a gente, não é sobre o outro, colocar o foco naquilo que eu tenho de melhor para fazer, no que eu tenho que servir o outro e pensar só em mim, no meu ego, na minha satisfação, no meu reconhecimento, no aplauso, eu não vou fazer nada, porque sempre terão pessoas para julgar você fazendo ou não fazendo nada. E geralmente as pessoas que julgam, as pessoas que apontam, que dão uma ideia, que fazem uma crítica, são as pessoas que não estão fazendo o que você está fazendo. Dificilmente, é quase impossível você ver uma pessoa que está um degrau acima de você em determinada área da vida e ela te criticar por você estar agindo, por você estar em movimento. Porque ela já passou por esse degrau, por esse momento. Ela entende que isso faz parte da jornada. Ela entende que isso faz parte do processo. Pelo contrário, ela vai te incentivar, ela vai te mostrar um caminho, ela vai te direcionar. Já a pessoa que ela não tá fazendo nada, ela vai fazer o quê? Ela vai te criticar. E é muito comum a gente ter um julgamento em casa, né? O julgamento começa em casa. Por que é muito comum? Porque as pessoas vão pensar, amigas suas, amigos seus que cresceram junto com você, vocês estudaram na mesma escola, tiveram as mesmas, vamos dizer assim, de forma geral, as mesmas referências, acesso às mesmas coisas. E aí você foi para um caminho muito diferente e você está indo para esse caminho da exposição, de usar a rede social, de fazer mais dinheiro, de crescer o seu negócio. E essas pessoas não. Elas não entendem, porque vocês saíram do mesmo lugar e muitas vezes quando você sobe um degrau, você desaponta, você vai para um outro nível, isso gera incômodo. E aí você não tem segurança suficiente para dizer assim, tá tudo bem. É uma nova fase da minha vida, eu tô com uma nova mentalidade, eu tô com novos objetivos e às vezes algumas pessoas não farão mais parte desse novo momento. Só que é difícil, porque você tá apegada ao outro. Quando a gente tá apegado ao outro, a gente dificilmente se coloca como prioridade. E não é no sentido de se colocar como prioridade como se eu fosse o centro do mundo e dane-se as outras pessoas. Mas é olhar para você. Porque a partir do momento que você entender que você tem algo para compartilhar com as pessoas, você vai entender, minha querida, que você não tá a passeio aqui. Você não tá a passeio. E se você tem uma habilidade, se você tem um conhecimento, se você tem uma experiência específica, se você quer transbordar, se você quer crescer, se você quer ser mais próspera, você precisa colocar isso pra fora. Você precisa tirar isso de dentro da sua cabeça. Você precisa esvaziar o copo. Sabe esvaziar o copo? Eu até fiz hoje de manhã um post falando sobre isso. Às vezes você tá querendo... Fala super necessária, adorando a live. Coisa boa, viu? Muitas vezes... Você tá ali cheia de conhecimento, de diploma, de experiência, de coisas, nanã. Ai, mas eu tô travada, sabe? Não consigo agir. E claro, a água tá embolorada, a água tá velha, a água tá parada. Sabe aquele aspecto de densidade? Não tem como você colocar mais coisa pra dentro, colocar coisas novas... Porque você não tá nem colocando pra fora aquilo que você já sabe, aquilo que você já tem. E aí vem um ponto que quando a gente fala de segurança, né? Eu sou uma pessoa segura, sou uma pessoa insegura. O que acontece? A gente tem três pontos diferentes, tá? 3 pontos diferentes. Pega isso aqui. Presta atenção que muitas vezes estão te vendendo
o pacote de biscoito e dentro do pacote é outra coisa que vem. Então presta atenção, porque às vezes a roupagem que estão te vendendo é uma, só que aquilo que você precisa olhar é outra. Quando a gente fala de Mayara, beleza, eu já tentei me expor, já tentei produzir conteúdo, eu já tentei, mas é muito difícil, é um desconforto muito grande, é uma coisa que mexe profundamente comigo, beleza. Quando a gente vai numa esfera mais profunda, e a gente falando de se autoconhecer, de olhar pra dentro, porque quando a gente se comunica, é um reflexo do que tá aqui dentro. Então, se aqui dentro está confuso, ali fora vai estar mais confuso ainda. Por isso que é um processo eterno de uma busca eterna por clareza dos próximos degraus que a gente vai estar. Então vamos lá. As pessoas falam: e você precisa ser autoconfiante para você aparecer nos vídeos. Tá, beleza. Só que se você identificar de onde vem essa questão dessa vergonha, dessa insegurança muito forte que você tem, você tá no caminho de curar essa ferida, de curar essa questão tão dolorosa pra você. Então vamos pensar. Se quando eu era criança, quando eu tava lá na minha primeira infância, até os 7 anos, eu sofri bullying na escola, ou eu fui apresentar um trabalho e riram da minha cara, ou tinha um colega meu que debochava de mim o tempo todo. Se você identificar que você passou por algo que te fez estar numa situação vulnerável, que você se sente mal e que isso fica dentro de você até hoje, você entende que é para isso que você tem que olhar. Só que já faz muito tempo isso. E a gente não pode, como adultas, deixar que algo que aconteceu lá atrás sirva como condutor da nossa vida de forma completa. Que tome as decisões das nossas vidas. Por isso que, quando a gente fala de eu tenho que olhar pra dentro, entender de onde vêm as minhas questões, muita gente foge, muita gente se finge de louca, muita gente acha que não é com ela, muita gente diz que, eu não preciso disso, eu já tenho conhecimento técnico, só que aí você tá lá com uma pilha de conhecimento técnico e você não consegue executar. Por exemplo, vou até pegar aqui pra vocês, pra mostrar ao vivo. Tem aqui um fichário, que chama, acho que é fichário isso aqui, né? Inteiro, completo da minha formação de coaching que eu fiz ano passado. Aqui tem as melhores ferramentas possíveis para serem aplicadas, as melhores ferramentas do mundo, inclusive ferramentas que a minha coach trouxe pro Brasil, dos Estados Unidos, do próprio Tony Robbins. O que adianta eu ter tudo isso aqui à minha disposição do meu lado se eu não consigo agir, se eu não uso isso aqui, se eu não busco resolver as coisas que me impedem de mostrar esse trabalho? Então, primeiro ponto que eu quero trazer em relação a como vencer essa vergonha, essa insegurança. O primeiro ponto é entender: você não tá aqui a passeio, minha querida. Você tá aqui para servir. Você tem algo para compartilhar. Você tem algo para agregar. Entendimento do teu papel. Quando você entender que você tem um papel e você precisa compartilhar, contribuir, já muda a tua perspectiva e a tua visão. Você não tá aqui para agradar fulano, agradar ciclano, para ser aplaudida. Antes de ser aplaudida, você precisa servir, contribuir, gerar valor, fazer dinheiro e aí sim ter o reconhecimento e ser aplaudida. Só que quando você inverte a ordem, aí que tá o problema. Você quer ser aplaudida primeiro e aí depois, lá no final, você quer servir, fazer dinheiro. Não. É servir, gerar valor, fazer dinheiro, consequentemente você vai crescer e ser reconhecida e ter o aplauso que você tanto busca e deseja. Só que se isso tá como o top 1 da sua vida, ou número 1, tá errado. É por isso que vem a frustração, é por isso que vem a paralisação, é por isso que vem a procrastinação. Então, primeiro ponto, ter um entendimento e a clareza do que você tem que fazer e da sua missão, do que você tem que compartilhar com as pessoas. E entender que tem um monte de gente ruim, fajuta, mentirosa aí no teu mercado, seja médica, seja dentista, seja a área que for, seja nutricionista, psicóloga. Existem muitas pessoas ruins e mentirosas. E aí você ali, com seus valores, você que acredita na verdade, se escondendo e não querendo compartilhar. Para de ficar olhando só pra você.
Segunda coisa, a gente precisa resolver essas questões internas. Então, sim, vou trazer. Ano passado foi um ano de muito investimento em desenvolvimento pessoal pra mim, tá? Inclusive, eu fiz isso muito primeiro pra curar questões internas que estavam me bloqueando pessoalmente, profissionalmente. E segundo, para ter conhecimento, entendimento e ferramentas para aplicar com as minhas alunas, mentoradas e clientes. Porque você acha que uma cliente minha não chega lá um dia pra mim, que ela não tá bem, e ela não fala assim: nossa, Mayara, tô desanimada. Nossa, Mayara, eu fiz tal coisa, mas não cheguei nesse resultado específico. Nossa, Mayara, mas e agora? Eu tô confusa em relação a isso. Aí eu só falar: espera o tempo passar, vai passar, é assim mesmo. Não é assim que as coisas funcionam. Eu preciso estar minada, estar aqui cercada das ferramentas certas para poder ajudar e guiar essas pessoas. Então, essa é a busca. Se eu, Mayara, quero trabalhar com pessoas, desenvolver pessoas, ser mentora de mulheres, eu preciso ter esse entendimento. E aí que vem o detalhe. Não é passar a vida inteira fazendo uma terapia lá com um terapeuta que só fica lá te escutando e você desabafando. Não. É a gente trabalhar, em primeiro lugar, a sua autoimagem, como você se vê, que imagem você tem de você mesma. Você já parou pra pensar? Como que você se enxerga? Qual a imagem que você tem de você mesma? Nossa, eu sou atrapalhada. Nossa, eu sou bagunçada. Nossa, eu sou atarefada. Nossa, tô sempre correndo. Nossa, eu sou preguiçosa. Nossa, eu sou procrastinadora. Nossa, eu sou gorda. Nossa, eu sou não sei. Você só olha pra isso. Porque foram as coisas que implantaram dentro da sua cabeça quando você era lá criança. Aí a sua autoimagem começa a ficar o quê? Depreciada. Negativa. Pra baixo, aí você não age. Porque se você tá com a autoimagem toda desregulada, você não vai ter autoestima. Que autoestima é reflexo de autoimagem. De como você se sente, né? Estima. O valor que você percebe. E aí depois vem a autoconfiança, o ter confiança, né? Que a gente tá falando aqui de insegurança. Só que o que você vê por aí? Muita gente falando pra você ser autoconfiante, vestir uma capa empoderada, colocar um salto, um blazer, um batom vermelho, se empoderar e mostrar que você é fodona, que você é a forte, que você é a melhor, nanana. Só que dentro você não se sente. Aí você começa a produzir conteúdo, você começa a se expor e você se sente impostora, você sente que você tá ferindo seus valores, você sente que você não tá sendo verdadeira. De hora em hora você fica pulando de galho em galho pra ser um pouco disso, um pouco daquilo. E aí você não respeita quem você é. E aí vem o próximo ponto, que é o quê? Pra você vencer essa vergonha, essa insegurança, você tem que ter uma exposição aqui inteligente. O que é uma exposição inteligente? É uma exposição que respeita a tua personalidade, que respeita teu estilo de vida, que respeita os desejos que você tem com a sua exposição, com o seu negócio. Por quê? Estar aqui exposta tem um preço. Ai, Mayara, eu sou a pessoa que eu não quero compartilhar a minha vida pessoal. Eu não quero abrir os bastidores, eu não quero mostrar meu casamento, eu não quero mostrar meu relacionamento, eu não quero mostrar o que eu tô fazendo no final de semana, eu não quero. Você não precisa. E existe uma confusão muito grande entre esses dois pontos aqui, que eu vou te explicar agora. Um gole de café. A sua vida pessoal e a sua vida íntima. As pessoas confundem muito isso. Quando elas vêm aqui pra rede social, elas acham que a vida íntima delas tem que ser exposta. Eu nunca vou expor aqui quando eu tiver com algum desafio dentro da minha casa, tiver com alguma questão de relacionamento, de amizade, de negócio. A gente precisa ter a inteligência, a sabedoria para se expor de forma inteligente e não burra. E não se expor de uma forma aleatória, de uma forma infantil, adolescente, que acha que, dane-se o mundo, eu vou mostrar o que eu quiser e falaram para produzir conteúdo para me expor na internet, então bora. Vou compartilhar desde o meu café da manhã até a hora que eu vou dormir. Você não é influenciadora.
Você não ganha dinheiro com isso. Se você for, não é pra você que eu falo. Porque aqui eu falo pra mulheres que têm um conhecimento, que geralmente elas têm o quê? Uma formação, uma graduação, elas têm especialização, elas têm formações, experiência na área e querem transformar esse conhecimento, essa experiência em dinheiro, em mais dinheiro. Usar isso, aqui o digital, para fazer mais dinheiro. Então tem que ser uma exposição, sim, inteligente e intencional. Só que se eu não sei como eu sou, como é a minha personalidade, como eu me comunico, como eu me expresso, no que eu acredito, o que eu defendo. Por exemplo, eu tenho uma cliente que tá aqui na live minha, tem uma cliente que tá aqui na live minha, que ela é infectologista, ela é médica. E ela fala sobre casos específicos. Ela fala sobre questões que envolvam PrEP, HIV, ISTs, assuntos que são muito tabus pra muita gente ainda. E aí, o que acontece? Se ela se colocar numa caixinha, se ela se colocar num lugar igual a todas as outras pessoas, querer ser igual a todos os outros infectologistas, se ela não trouxer a verdade dela, o que ela acredita, saber direcionar os pacientes, as pessoas que acompanham ela, com a identidade dela, ela vai ter vergonha de abrir a câmera e falar. Ela vai ter vergonha de ser ela, porque ela vai ficar olhando muito pros outros, pra fora. E ela tem uma personalidade muito única, ela tem um cabelo cacheado pra cima, às vezes ela usa turbante, umas cores diferentes. É sensacional. É a personalidade, a identidade dela. Se ela tapar isso e se colocar atrás de um perfil preto e branco e cinza, não vai ser ela, não vai ter a força que ela pode ter, não vai ter a potência que ela pode ter. Ó, tá aqui, ó, Gabi. E aí que entra o detalhe de você se expor de forma inteligente. Porque se você não respeitar quem você é, o que você acredita, você não sustenta. Você não sustenta. E aí você cai num limbo de insegurança eterna. Porque a pessoa que não consegue estar no lugar dela e ser ela mesma, ela nunca vai estar segura de si. Ela vai estar sempre buscando o aval, a aprovação, o reconhecimento, a validação no outro. Você consegue passar ali no espelho, olhar pra você e falar assim: eu sou suficiente? Eu sou boa? Eu me basto? Eu me reconheço? Você consegue fazer isso? Mas encarar você. Porque geralmente, sabe o que você faz? Você se olha no espelho só quando você tá escovando os dentes, às vezes, né? Fazendo a maquiagem ou tirando a maquiagem pra ir dormir. Quem tira? A partir do momento que você conseguir fazer isso, você vai entender que você tá perdendo muito tempo, tá? Muito tempo da sua vida esperando coisas dos outros, que são coisas que você tem que fazer. Não são os outros que tem que fazer por você, é você que tem que fazer. Ai, eu quero, nossa Deus, me ajuda, por favor, a ser menos insegura. Você pode orar muito, mas Deus não vai fazer a sua parte por você. E é esse movimento, pra gente sair de um lugar de vergonha, vitimismo, insegurança, não me acho suficiente, insuficiência, eu preciso olhar pra mim, me encarar. Quanto tempo faz que eu não faço isso? Porque, e gente, eu falo isso pra vocês porque eu venho de um lugar, a gente tá num eterno processo de desenvolvimento, de maturidade a vida toda, tá? Quem acha aí que já é suficientemente incrível, boa em tudo, cuidado, minha filha, que a vida vem, ó, te dá uma sacudida. Eu falo isso pra você de um lugar da pessoa que já passou por muitas dessas coisas. E eu só falo aqui pra você porque eu já enfrentei esses vilões, né, que a gente fala. Os vilões da vergonha, os vilões da insegurança. E cada estágio que você sobe é uma coisa a mais que você vai desbloquear. É uma coisa a mais que você tá desbloqueando.
Mayara, mas por que é tão necessário eu estar aqui me expondo, eu aparecer? Se você quer construir uma marca forte, uma marca pessoal que tem o seu nome, né, como foco, é o caminho mais fácil, é o caminho mais inteligente, é o caminho mais lucrativo. E aí existe um preço a ser pago. Se eu quero acelerar esse processo, se eu quero que as pessoas me encontrem mais facilmente, eu preciso estar exposta. E aí tem um preço a ser pago. É a mesma coisa que, eu vou comprar um carro, mas eu não quero colocar gasolina nele. Não quero fazer a revisão, pagar o IPVA. Eu quero ter um filho, mas eu não quero educar ele e cuidar dele. Tem um preço a ser pago pelas coisas. E você não é obrigada a estar exposta, mas se você quer usar a internet como um canal, uma ferramenta de vendas, de comunicação, se expor é o único caminho, que eu acredito. Se você quer a sua marca reconhecida, a sua marca relevante, a sua marca valorizada, é o único caminho. Ou você entra no lugar de eu aceito isso, eu vou buscar desenvolver as habilidades, as ferramentas para sair desse lugar que eu tô paralisada aqui, que eu não estou conseguindo, que eu me sinto mal. Ou você fica ali nesse lugar e não reclama. Porque ficar nesse lugar, ficar reclamando, aí, minha filha, você tá entrando no lugar de chatona da história. E mulher chata ninguém merece. Ninguém merece. Eu já fui a chatona da história. E é muito ruim a gente estar nesse lugar. Às vezes a gente nem se percebe, a gente fica insuportável. Insuportável. E é libertador quando a gente entende. Beleza, eu aceito, eu entendo. Agora bora lá, bora fazer uma nova versão, fazer um movimento aí pra mudar isso. E quando a gente toma essa decisão, vem um outro ponto que é importante, que é o quê? Abri a câmera, eu comecei a me expressar. Não seja morna. Porque se você fica de disse-me-disse, em cima do muro, falando meias palavras, eu acredito nisso, mas nisso também, ou eu estou fazendo isso, mas me justificando, você não precisa disso. Você não tem que provar nada pra ninguém. Você não precisa botar uma pilha aqui de provas, como se fosse provar pra polícia algo. Ninguém tá esperando isso aqui de você, não. As pessoas querem que você sirva, que você mostre quem você é, que você gere conexão, que você gere resultados pra elas. É isso que as pessoas buscam. E aí tem um ponto, né? A pessoa que é morna, ela não lidera, ela não inspira, ela não gera movimento, ela não gera uma admiração por quem tá do outro lado, ela não gera uma vontade, um desejo por comprar, por estar junto. Para pensar, vou trazer aqui um exemplo ao vivo. O meu café agora, a gente tá aqui no nosso Café com Clareza, né? O meu café agora, quando eu comecei aqui o bate-papo, a live com vocês, o meu café estava quente, tá? Eu gosto de café quente. Café geralmente pode ser tomado gelado, mas geralmente é uma bebida quente. A coisa quente, ela foi feita para aquecer. Ela foi feita com um objetivo. Da mesma forma que a bebida gelada, ela foi feita para refrescar. Ela tem um outro objetivo também. Só que esse café aqui agora, ele tá morno. Ele tá mais ou menos, sabe? Assim, vou tomar um gole, só pra vocês verem, Tá mais ou menos. E aí, o que acontece? Eu não tenho vontade de tomar, ele não tá gostoso. Ele não tá bom. Porque ele tá meio... tá meio frio, meio estranho. Mudou o gosto dele. Chega a dar até uma repulsa, assim, como se fosse um nojo. Nojo é uma palavra forte, né? Mas como se fosse uma repulsa. Não, eu não quero. Deixa eu deixar aqui no canto, quando terminar, vou lá, aqueço, faço um novo. E isso acontece com tudo. Principalmente com a tua comunicação. Então, se você é morninha, queridinha, indecisinha em cima do muro, é assim que as pessoas vão te ver. É assim que as pessoas vão te perceber. Então, ou você é quente, ou você é fria. E não tem certo e errado. É a nossa forma de se expressar. Só que você tem que escolher um lado. Porque se você ficar morna em cima do muro aqui,
Você não vai liderar ninguém, você não vai inspirar ninguém, você não vai fazer com que ninguém tome o próximo passo. E aí, mais do que isso, você vai continuar no mesmo lugar de insegurança. Ah, eu vou um pouquinho para a esquerda para fazer tal coisa, aí eu vou um pouquinho para a direita, um pouquinho eu fico aqui no meio. Não tem como. Aí você vai estar sempre rodando em círculos. É como se fosse a corrida dos ratos, né? Quando você decide, de fato, não ser morna, é sobre você decidir liderar. Liderar quem? As pessoas que te seguem, liderar uma comunidade, uma causa, algo que você acredita. O que você acredita? É liderar isso? É você defender a ideia que você acredita sobre o determinado assunto que você tem ali. Acreditar. E quando eu digo de acreditar, não é falar assim, eu acredito. É acreditar e sustentar a sua visão. Porque quando você sustenta, aí sim você tá no lugar de, beleza, estou aqui para contribuir, pensando em agregar para o outro e não simplesmente pensando que eu tenho que agradar o outro. Se você tá buscando esse agrado no outro, você tá buscando algo muito profundo que você talvez não teve lá atrás na pessoa errada. E não é no teu cliente, não é no teu seguidor, não são nessas pessoas. Não são nessas pessoas. Por isso que todo movimento, todo trabalho que eu faço, quando eu sento com uma cliente, com uma aluna, com uma mentorada, eu quero saber sobre a história dela. Eu quero saber sobre ela. Eu não quero saber só sobre os diplomas dela. Porque as coisas que aconteceram lá atrás impactam na forma como ela está se comunicando, como ela está se enxergando, como ela está verbalizando. Ai, Mayara, beleza, eu tô nesse movimento. O que mais que eu posso fazer? Falei várias coisas aqui. Mas um primeiro movimento é você fazer uma limpa no seu Instagram. Para de seguir um monte de gente que você se compara e que você tenta ficar copiando. Para. Ai, não quero parar de seguir. Silencia. Isso vai resolver muitas coisas da sua vida, tá? Eu fiz isso lá no passado e ó, foi uma das melhores coisas que eu fiz. Para de ficar consumindo aquilo que te consome. Para de ficar olhando e se comparando e falando, nossa, quando eu serei aplaudida, quando eu serei reconhecida, quando eu terei dinheiro. Quando você parar de ficar só olhando para o outro e fazer a sua parte. Tem uma coisa que eu sempre falo que ela é simples, importante e ignorada. Você não é envergonhada. Você não é insegura. Você está insegura. Você está com vergonha. Esse lugar que você está, ele não é um decreto. Nossa, é um decreto para minha vida. Não é um decreto. Nossa, isso determina a minha vida, eu nunca mais vou poder mudar. É uma ocasião. E é momentâneo se você quiser, se você decidir. Só a gente decide fazer diferente. Então eu decido que a partir de agora, ai, Mayara, como eu faço para deixar de ser insegura? Como eu faço para deixar de ter vergonha? Pergunta errada. Pergunta ruim. Pergunta pobre. Pergunta sem força. Como eu posso me tornar uma mulher mais segura? Como eu posso me expor de uma forma inteligente e intencional? Essa é uma pergunta poderosa. Essa é uma pergunta positiva. Essa é uma pergunta que eleva a frequência e te faz olhar para o positivo, para a resolução, que te faz olhar para a solução. Porque quem fica, por que comigo? Por que tal coisa? Ai, por que eu sou assim? Tá olhando para menos, para escassez, para aquilo que é baixo, para aquilo que é negativo, para aquilo que vai te levar para um lugar, não vai te elevar e muito menos te transformar. Não vai, não vai. E aí vem um detalhe. Ó, nossa, faz todo sentido. É isso aí, Natália.
os ambientes que vocês estão. E não me venham falar assim, ai, mas então eu preciso sair da minha cidade. Não tem que sair da tua cidade. Ambiente não é só cidade. Ambiente não é só cidade, anota isso. O que adiantava eu ter vindo para São Paulo, ter saído de Guaporé, lá no interior do Rio Grande do Sul, 25 mil habitantes, ter vindo para São Paulo e só ter ficado dentro de casa, sem fazer nada, com as mesmas lamentações, a mesma mentalidade? Nada, minha filha. Nada. Não adiantaria de nada, mulher. Nada. Os ambientes, eles são as referências que a gente tem, eles são as pessoas que a gente convive, os grupos que a gente está inserida. Sim, o ambiente da nossa casa, mas não é a única coisa. E a sua frequência, a forma como você se vê, é a coisa mais importante. Nossa, eu preciso estar num lugar que todo mundo já é próspero e rico. Não. Resolve tuas questões aí. Coloca pra fora essa personalidade, essa potência aí que você tem, esse poder feminino maravilhoso que você tem a seu favor. Olha quantos anos, quantas coisas você dedicou, você abdicou, abriu mão para se tornar a profissional que você é, a mulher que você é hoje. Chegar no lugar que você está. E eu sei que você tá disposta a ir pro próximo nível. Só que para isso a gente também tem que estar disposta a abrir mão de algumas coisas, fazer coisas diferentes. É para esse lugar que a gente tem que olhar. E tem uma coisa, quanto mais você faz, mais forte, mais confiante você fica, mais segura você fica. Ah, eu quero ficar boa em vídeo, Mayra, eu quero falar com naturalidade, eu tô caminhando na rua, quero falar, gravar um story sem me sentir com vergonha, como você faz. Eu quero estar em tal lugar. Faça, repete. É a mesma coisa aqui pra academia. Quando você começa a erguer lá o pezinho de 3 quilos, 5 quilos, aí você vai aumentando para 10, para 15, para 20, aí parou um pouco, deixou de ir algumas semanas, volta tudo de novo, aí tem que recomeçar. Vocês sabem que a energia do recomeço ela é mais difícil do que a energia da consistência. E a gente não tá livre disso. A vida é movimento, a vida é dinâmica, coisas acontecem. A questão é, não abandona o barco. Não para no meio do caminho. Dá uma leve desacelerada quando for necessária e avança quando dá. Porque se você ficar nessa, ai, mas não tenho tempo, ai, mas eu tenho filho, ai, mas não sei o que, mas eu não sei o que, nananana. Histórias justificativas. Não quero ouvir. Eu quero conhecer a sua história, mas eu não quero só escutar justificativas. O que você pode fazer a partir de agora com o que você tem agora? Com tudo o que aconteceu com você? Porque você não é uma coitada. Você não é vítima da sua história. Você não é vítima da sua história. Você não é uma coitadinha, nossa, Deus te escolheu como a única pessoa para passar por isso, por ter vergonha e insegurança. Não. É porque você tem que fazer mais. Repetir. Quanto mais você faz, mais confiante você fica, melhor você fica, mais habilidosa. Porque você começa a perceber o que você pode melhorar. Você vai se expressando, você se sente mais confortável, você se sente mais ambientada aquele lugar, aquele ambiente. Aquilo começa a virar comum pra você, familiar. Só que pra virar familiar, eu preciso fazer. Para virar familiar, eu preciso conhecer, eu preciso ter contato, eu preciso estar ali. Quanto mais você se expõe, mais você cura essa dor, essa questão que você tem de exposição. Pega essa chave. Não é olhando o story dos outros, eu vou modelar, não. É abrir o teu stories e falar, se expor. Se permitir ser vulnerável. A Dani colocou aqui, verdade, eu quero começar a fazer lives e nunca começo. E sei que elas geram autoridade. Eu quero começar. Marca uma data. Eu quero começar, vai ficar pra sempre dentro da sua mente. Marca uma data e faz. E começa. Tem dia, gente,
que a gente não tá disposto, que a gente não tá bem, a gente não tá afim de aparecer. Só que tem que fazer, faz parte do processo. Ai, o dia que eu estiver tal coisa, ai, o dia que eu tiver isso, o dia que eu estiver em tal lugar, o dia que... E esqueça o dia. Quanto tempo aqui, ó, quanto tempo tá passando? E você tá contando a mesma narrativa. Você tá sendo muito boa de contar narrativa, sabia? De criar narrativa. Só que usa a narrativa pra criar conteúdo, pra gerar percepção de valor, pra aumentar a sua autoridade, pra vender. Não pra ficar contando história pra você mesma. Você já tá se repetindo isso há muito tempo. E eu não tô falando exclusivamente pra Dani, tô falando pra todo mundo que precisa ouvir isso. Porque eu já estive nesse lugar, eu já fui essa pessoa. E a gente precisa aprender, muitas vezes, com a dor, com o desafio, que não é assim que as coisas funcionam. Nossa, Mayara, eu olho pra você hoje... Nossa, em 3, 4 anos sua vida mudou muito. Uau, quero me comunicar como você, quero ter confiança como você nos vídeos. Faz vídeo, repete vídeo. Eu às vezes olho vídeos meus e eu não olho, não gosto, porque eu quero melhorar. Ai, ser perfeccionista, não. É sempre a mentalidade, a gente pode sempre elevar o nível, sempre melhorar. Só que o básico tem que estar sendo feito. Sem eu ter o básico, não tem como eu melhorar. Existe diferença, né? Tô fazendo o básico, vou ajustar, refinar, melhorar, elevar o nível e ir pra excelência. Tô no mundo da ideia, não tô fazendo nada, só tô pensando. Cada hora eu mudo de ideia e tenho uma ideia diferente. Aí eu fico confusa porque eu tenho várias ideias, várias possibilidades, vários caminhos, eu não faço nada. E eu não tenho resultado nenhum. Isso não é assunto pra quem tá em início de carreira. Isso é assunto pra você que tem ali um monte de conhecimento e experiência e tá ali se comparando com um monte de gente. É lindo a gente aplaudir, olhar pro lado, ver a história de outras mulheres, a gente se inspirar, é lindo. Eu acho isso incrível, isso faz muito, muito bem pro nosso feminino. E é necessário. Quando a gente se alegra com a conquista, com a felicidade, com a alegria, com os traços femininos de uma mulher, é porque a gente tá num caminho certo, positivo. Só que só olhar pra isso e não olhar pra si, pra sua história, valorizar a sua história e usar ela a seu favor, é o maior dos erros que você pode cometer. E eu estou aqui pra te falar. Às vezes você tem que só virar os seus olhos pra dentro, reconhecer aquilo que você já tem, definir um plano de ação, porque sem plano de ação você não faz nada. Qual a direção? O que eu vou fazer? Por que eu vou fazer? Qual o objetivo? E bora executar. Só que eu só executo se eu tiver essa clareza, se eu tiver esse entendimento. Agora, bora executar, bora ser fazedor, executor. Burnout, ansiedade, procrastinação, travada. A ordem das coisas influencia no resultado. A ordem das ações influencia no resultado. Às vezes, você está fazendo na ordem que não vai te levar para esse lugar. Identificar isso é uma das coisas mais importantes que você pode fazer. Porque aí você faz um diagnóstico de você mesma, da sua comunicação, das suas crenças, do que tá te travando, do seu público, da sua estratégia. Como é que você vai querer implementar uma estratégia se você minimamente você consegue suportar, escutar a sua voz ou gravar um vídeo? Sair do preciosismo. Eu não sou a mais incrível, a melhor, a maior, a mais maravilhosa do mundo. As pessoas não têm que me aprovar, me amar. Gente, não tem. Sai desse lugar.
É um lugar que, quando você decide sair, ele é curativo. Ele te cura. Aí você vai pensar, nossa, quanto tempo, né? Quanto tempo da minha vida que eu dediquei pra isso, que eu perdi com isso? Quanto tempo? Fez sentido isso pra você? Que eu sei que tá pegando, tá queimando aí do outro lado. Tá queimando aí pra muita gente. A gente precisa, às vezes, disso. Por isso que eu falo café com clareza. Por que é café com clareza? Porque a coisa mais importante que você precisa ter como mulher, como empresária, como empreendedora, como esposa, como filha, como mãe, é clareza. Sem clareza tem confusão. E aí vem uma chave mais forte ainda, que é o quê? A confusão, ela precede a clareza. Então, se você tá nesse momento, fica tranquila. Só que olhe pra isso. Porque você só chega na clareza quando você olha pra isso. Quando você trabalha pra isso. Combinado? Combinado, mulher? Temos um combinado aqui? Eu quis trazer esse assunto muito de uma mensagem que eu recebi esses últimos dias e que eu tenho certeza que outras mulheres passam por isso. Eu já passei e eu sei que vocês se conectam comigo aqui, você se conecta por algum objetivo específico, por alguma coisa que eu tenho na minha personalidade, na minha história, na minha jornada. Sim, faz muito sentido. E vocês peguem isso e apliquem. Apliquem para a vida de vocês. Se vocês têm alguma amiga, alguma mulher que de fato ela é profissional liberal, ela tá ali empreendendo, manda essa live para ela também. A live vai ficar salva. Mas manda essa live, sabe por quê? Porque a gente precisa começar a olhar para as coisas de uma outra ótica. É só assim que as coisas mudam. A Nath colocou, vou entrar em atendimento, mas suas palavras foram muito importantes pra mim. Você sempre me ajuda muito. Que ótimo. Fico extremamente feliz de saber disso. E, da mesma forma que eu estou aqui para servir vocês, compartilhar, entender qual é, ter o entendimento do meu papel, você tem que ter o entendimento do seu papel. E colocar isso em prática. Sair um pouquinho aqui do mundo da ideia, do campo da ideia apenas, e traçar um plano de ação para executar. Traçar um plano de ação. Ai, Mayara, mas eu não sei traçar um plano de ação, não sei nem para onde ir. Aí para isso que a gente tem mentores. Para isso que a gente tem pessoas que nos direcionam, que nos conduzem, que nos mostram quando a gente tá falhando, quando a gente tá se perdendo no caminho. Esse é meu papel como mentora. Agora, traçar um plano para você seguir, é pra esse lugar que você tem que olhar. Combinado, mulher? Ó, um beijo pra você. Vou lá agora tomar um café quente, né? Porque ninguém merece café morno. A live vai ficar salva. Entrou depois da live, na metade da live depois? Volta lá no começo e assiste ela de novo. E coloca em prática. Depois eu quero saber, me contem lá no meu direct, eu quero saber qual foi o maior insight que você teve, ou o que você vai aplicar disso que eu te trouxe aqui desta nossa conversa de hoje. Combinado? Um beijo pra vocês, ó. Beijo e até o nosso próximo encontro.